Ok, pessoal, bom dia. Nós vamos hoje começar a nossa pequena celebração, bastante resumida hoje, colocando diante de Deus os nossos amigos, os nossos colegas, os parentes que estão com Covid. E vamos aproveitar e orar pelo nosso país, né? Então nós temos alguns pedidos hoje. Vou pedir para o Tiago, o nosso pastor Tiago, ler aí os pedidos para nós, para que a gente possa então juntos orar a Deus pelas pessoas. Você que está chegando aí, bem-vindo. Bom dia, graças e paz a todos. Temos aqui alguns pedidos de oração por Roseli Lido, o seu marido Kido. Tá, Kido, o seu marido e filho que estão acometidos da Covid, né? Temos também a Renata Longo, isso. E sua família também, seus familiares, Solange e familiares também, né, por causa dessa nova onda da Covid, né, também pela família do nosso querido irmão Adésio, que está enlutado, né, pela perda da cunhada. Sim. E tem o irmão com a doença, né, em tratamento. Também pelo luto da família do nosso querido irmão João Paulo, que perdeu o pai, né, para a doença, né, para o Covid. O meu primo Bruno, que foi acometido e depois de ter conseguido vencer a Covid, ele teve um AVC isquêmico devido ao Covid, né, mas graças a Deus, pelas orações dos irmãos, ele já está bem melhor, já está respondendo ao tratamento, já está lúcido, acordado, já não está mais em coma. Ele responde às perguntas e aos ensaios que eles fazem lá, né, com ele de teste. Ele responde, está respondendo bem, graças a Deus. Os médicos disseram que se tudo caminhar do jeito que está caminhando, no máximo semana que vem ele já estará em casa. Mas vamos orar também pela nação, né, pelos nossos governantes, para que acabe essa briga, porque eles têm que pensar mais na população do que no próprio umbigo, né? Então que acabe essa briguinha de que eu faço ou eu não faço, ou ele faz ou ele não faz, e que eles pensem mais na população, né? Amém. Amém? Aí você que está nos assistindo, se estiver na sua residência, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé ou sentado mesmo, da maneira que você quiser, tá bom? Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, não para fazer um culto, Pai, mas sim, ó Deus, para buscar a Tua presença, Senhor, pelo planeta, Pai. Sim. Nós vemos, ó Pai, que o planeta está em crise com a enfermidade, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor, pelo planeta, pela nossa nação, ó Pai. Que o Senhor venha nos livrar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, enxergar os nossos pecados, nos arrependermos de fato, nos voltarmos a Ti, ó Deus. Sim, Deus. Porque a Tua Escritura diz que se seu povo que se chama pelo Seu nome se arrepender e se humilhar, o Senhor, ó Deus, ouvirá a nossa oração e sarará a nossa terra. Então é em Ti que nós encontramos a solução. Verdade. Não é no A, no B, nos governantes, mas é em Ti, ó Deus. É a nação, o mundo, o planeta precisa de Ti, ó Pai. Por isso nós nos arrependemos, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, ó Deus. Amém. E clamamos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, ó Deus, pelas nações, Sim. pela nossa nação, pelo nosso estado, ó Deus. E clamamos, ó Pai, pelos nossos governantes, ó Deus, pelos governantes do mundo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, faça entender, ó Deus, que a batalha só pode ser vencida, Senhor, se estivermos todos unidos, ó Pai. E, ó Deus, que eles possam entender, ó Deus, e buscar o melhor, ó Deus, para as populações, ó Pai. Temos aqui, ó Pai, alguns nomes, ó Deus, de pessoas que estão enfermas, outras enlutadas, ó Pai. E nós clamamos pela família da Roseli Kido, Senhor, que está com a Covid, seu marido e seu filho, Pai. Abençoa. Que o Senhor, ó Deus, envie lá, Pai, seu anjo com o bálsamo que há em Gileade, Senhor, trazendo cura e restauração, ó Pai. Em nome de Jesus. Também, ó Deus,
na casa da Renata, Senhor, que Deus, o Senhor toma nas tuas visite o mãos, lar toma dela, nas tuas os familiares dela, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, trazendo, Senhor, a saúde, Senhor, a cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, nós clamamos pelo Daniel, ó Pai, que está acometido, Senhor, com a Covid, Pai. Cura ele, Senhor, mas também cura, Senhor, o coração dele, pois ele está enlutado pela perca da esposa, Senhor. Abençoa, Nós Senhor. clamamos, ó Deus, que o Senhor venha trazer o consolo ao coração desse homem, ao coração do Adésio, nosso querido irmão, ó Pai. Abençoa, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, restaura, Senhor, essa casa, essa família Amém. também, ó Amém. Pai. Também, ó Deus, pedimos pelos familiares, ó Deus, e pelo Christian, Senhor, nosso irmão, ó Pai. Abençoa, Que o Senhor visite o lar, a casa dele, ó Pai, os familiares deles, ó Pai, os pais, os irmãos, não sei se ele tem, ó Pai, mas visite, Senhor, cada um dos familiares dele, ó Pai, trazendo cura, restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Temos também, Senhor, o nosso querido irmão Paulo, Pai, o João Paulo, Abençoa. que no dia de ontem, Senhor, teve que sepultar o seu pai, que foi acometido pela Covid e não resistiu, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa consolar o coração dele, da esposa, dos filhos, ó Deus, dos irmãos, ó Pai. Porque, ó Deus, não é fácil a gente ter que sepultar um ente querido, Pai. Mas que o Senhor possa consolá-los, ó Pai. Que o Senhor possa guardá-los também, ó Deus, e curar quem estiver ali, ó Deus, na família com essa doença. Sou grato, Senhor, pela vida do meu primo, Senhor, o Bruno, que o Deus. Senhor, ó Deus, tem restaurado a vida dele dia após dia, Senhor. Sim. Os médicos, quando ele chegou com um AVC, ó Deus, já tinha até desenganado a família, dizendo que provavelmente ele não passaria daquela noite. Mas o Senhor, ó Deus, usou os médicos para fazer, ó Deus, uma cirurgia bem arriscada ali, Senhor, mas o Senhor fez o que tinha que ser feito, e o Senhor agora está restaurando a vida dele, Senhor, a saúde dele. Então nós somos gratos e clamamos, Senhor, continua a boa obra, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então nós cremos nisso, Senhor, e clamamos. Também clamamos, ó Deus, por nós aqui, pela casa do pastor Antônio. Clamamos, ó Deus, pela minha casa, pela Abençoa, casa do Senhor. nosso irmão Edson, Pai. Abençoa. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa casa, nos livre desta enfermidade, Senhor, nos guarda, Pai. Também, Senhor, a casa do Emerson, a casa da Marcela, ali na Capadócia, Pai. Sim, Deus. Guarda os pessoais ali, ó Deus, na Capadócia, Senhor. Cura, Senhor, quem estiver enfermo. E, ó Deus, os moradores de rua também, Senhor, cuida deles, guarda eles, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus. E se há mais alguma pessoa, Senhor, um ser humano precisando dessa intervenção, nessa oração, ó Pai, e que nós não estamos cientes, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela Tua onisciência. Visita cada lugar, cada beco, cada viela, cada lar, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos. Amém, Senhor. Eu quero, assim, rapidamente ler um texto aqui da Escritura, que encontra-se no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, no verso 5 em diante. Jonas 3, 5 diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira,
de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém. Que Deus possa aplicar essa palavra lida em nossos corações, né? É apenas um gancho porque todos vocês conhecem a história do profeta, né? Nesse período aqui o profeta já está de volta às praias depois de uma imersão no ventre do peixe de 3 dias, e foi lá no ventre do peixe que o profeta, ainda resistente, ainda sem entender todo aquele projeto de Deus, mesmo sem saber que o amor de Deus era plural para Jonas, o amor de Deus era apenas exclusivo para o seu povo, e que de alguma forma Deus desprezava as demais nações, que o compromisso de Deus era apenas com a nação de Israel. Então, por isso, esse nacionalismo exagerado de Jonas em resistir a ir cumprir a missão que Deus lhe confiara. Mas lá pelas tantas, no ventre do peixe, já pensando que não há mais salvação, Jonas então decide orar, né? E aí eu sempre acredito assim, que oração você pode fazer em qualquer lugar. Não há um lugar santo para fazer uma oração. Todo lugar é santo para se conversar com Deus. Pode ser no banheiro, pode ser dirigindo o seu automóvel, pode ser lavando a louça, pode ser limpando sua casa, pode ser lavando o rosto. Sinceridade, clamar aos céus. Uma coisa bacana das orações também, que eu sempre defendo, é que mesmo não importando o lugar onde você esteja orando, Deus é um Deus que ouve as orações, né? Não importa de onde venha, pode vir dos cafundó, Deus ouve as orações, né? E ele ouviu a oração que saiu do fundo do mar dentro de um peixe. E quem estava orando? Jonas, o rebelde que desobedeceu a Deus. Estão comigo? Jonas então tem a sua oração ouvida, os céus se inclinam à oração de Jonas, ou seja, Deus tem prazer em atender às nossas preces, especialmente quando há nelas sinceridade, né? Quando elas são produtos de arrependimento, como orou bem o Tiago, né? Pedindo para que a nação se arrependa e confessando os pecados. Então Deus sempre tem uma fraqueza quando você ora se arrependendo de fato. E Jonas orou se arrependendo de fato, então Deus não pensou 2 vezes, ouviu a oração do profeta e ordena ao peixe que vá às praias de Nínive, da grande metrópole, capital da Síria, e que jogue Jonas lá. E o peixe obedece. Só que Jonas está dentro do peixe. Não tem assim um para-brisa para Jonas verificar para onde é que está indo, né? Para ele nem está sabendo que vai sair daquela angústia dentro do peixe, né? Mas lá pelas tantas... E aí Jonas ali, atônito, se limpando das algas, depois dessa viagem no fundo do mar, Deus de novo vem a Jonas. Ou seja, Deus sempre nos dá uma segunda chance, né? Bacana, né? Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. E aí Deus disse assim para Jonas, Jonas, e veja que Deus não muda, isso é bacana. Deus não veio trazer uma nova ordem a Jonas, veio apenas ratificar a primeira. Olha, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, né? E aí Jonas passa a entender que o amor de Deus é plural, né? O amor de Deus não é um amor apenas para a nação de Israel. O plano de Deus para Israel é um plano paralelo, mas não é todo o plano. O plano de Deus Deus só tem um filho, né? Então, Deus só tem um filho. Aí você me pergunta, qual o filho de Deus? O filho de Deus é a humanidade. Todos nós. Então Deus ama a todos. Não é só Israel. Deus ama os brasileiros, os norte-americanos. Deus ama qualquer nação
deste planeta, porque o objeto do amor de Deus é o homem. Então Deus manda Jonas, e Jonas, resistindo, vai contra gosto pregar na cidade, porque Jonas acha que é a cidade de Nínive, os assírios, e o rei aqui no texto que eu li, você que vai acompanhar aí depois, diz que cada ninivita deve se arrepender da violência. Ou seja, até o monarca da grande cidade sabia que o seu povo era um povo que praticava a violência sem limites, né? Era um povo assassino. Por isso Jonas temia ir a Nínive, né? Jonas tem muitas razões para não ir. Mas Deus manda e ele vai. Interessante que o rei de Nínive está lá no palácio dele, mas à medida em que o povo vai ouvindo a pregação de Jonas e de que um castigo de Deus se aproxima, o que o povo fez? O povo não esperou a ordem do monarca. A ordem do monarca já chega tardia. Quando o monarca baixa um decreto de lockdown na cidade, né, toda a cidade e a sua gente já está em oração. Já está em oração. Já estão se arrependendo. Aí o monarca ouve. Aí o monarca então baixa um decreto que toda a cidade deve ser fechada. Todas as lojas devem baixar as suas portas. Ninguém deve sair de casa. Quarentena de 3 dias. Né? Fique em casa e mude as suas vestes, mude os seus hábitos e faça orações a Deus. Quem sabe, Deus, ouvindo as preces, possa se arrepender do mal que anunciou que nos faria. Né? Interessante, isso aqui eu conto para você, né? E para a nossa galera aqui. Mandaram um vídeo para mim a semana retrasada. E o vídeo era do pastor do Mevan, um líder do Mevan, que é uma igreja bem ampla aqui no Brasil, né? Com várias frentes, é uma espécie de franquia. Não sei se é a palavra adequada, mas se não for, me perdoe. E o pregador, o líder do Mevan, ele está num culto, ele está pregando a palavra e lá pelas tantas ele para a reunião e diz assim: presidente Bolsonaro, chame a nação para orar. Peça à nação que ore a Deus. Coloque a nação de joelho. Né? E aí, fazendo um paralelo com a história de Nínive, quando o rei soube que havia uma tragédia se avizinhando, o rei ímpio, o que ele fez? Ele proclamou um jejum. Ele ímpio. É um rei ímpio. Não temia ao Senhor, mas diante da mensagem, ele creu na mensagem e proclamou um jejum. Né? E aí, voltando aqui, o ministro do Evangelho disse: presidente Bolsonaro, por favor, pare e peça à nação para orar. Né? E aí todos nós estamos acompanhando toda essa tragédia que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, mas parece que o Brasil se tornou o cemitério do mundo, né? Nós estamos batendo a casa de 300 mil mortos nas próximas semanas e segundo um médico brasileiro que ele atua nos Estados Unidos, ele disse que se as autoridades não tomar pé, se não houver uma ação orquestrada para gerenciar essa crise, podemos em julho chegar à casa de 500 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes. E aí me chamou a atenção que o pastor da igreja espera que o Bolsonaro chame o povo para orar. Nós não podemos esperar isso de nenhum governante. Nós precisamos esperar isso da igreja. A igreja no Brasil é muito grande. A igreja no Brasil é pelo menos para ser 40% a 50% dessa população. E o que está fazendo a igreja nesse período? Não deveríamos estar em oração? Clamando a Deus, nos arrependendo dos nossos pecados? E como fez Daniel na província da Babilônia,
confessar o pecado da sua nação diante de Deus, e Deus não perdoou Israel depois de ter ouvido o profeta Daniel? Então, o que me chama a atenção é que não dá para esperar numa autoridade. A autoridade está pensando na economia, a autoridade está pensando no emprego, a autoridade está pensando nas próximas eleições, não está com foco na doença. Quem deve estar com foco na doença é a igreja, que recebeu de Deus todo o poder. Concordam comigo? Leia lá Mateus capítulo 28, verso 19 em diante, está dito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, proclamai, curai enfermos e batizai, ensinai. Essa é uma ordem que a igreja recebeu, mas que a igreja fica como pastor ali do Mevan, esperando que de cima venha uma ordem que não vai vir. Todos nós sabemos que não vai vir, né? Então, que essa reflexão ajude nós como igreja a não depender de ninguém. Nós temos contato com Deus. Concordam comigo? Nós temos acesso a Deus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Hebreus que nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor, né? Podemos ser ousados na entrada da presença do Senhor e dizer para Ele o que está acontecendo e pedir que essa indústria da morte pare aqui no país, né? Que a morte, como está acontecendo nos Estados Unidos, possa recuar. Em alguns lugares da Europa, os índices de mortalidade estão diminuindo à medida em que sua população é vacinada. Talvez precisamos orar para que Deus nos ajude a conseguir vacinas. Porque a vacina é a saída ainda para todo o planeta agora. Então, essa é a minha breve reflexão aí para você que está nos acompanhando hoje. Amém?